Somente crê. Pastor Samuel Oliveiros. Glória a Deus. Curve sua fronte, feche seus olhos. Continuaremos ainda a receber nesta noite mais e mais da palavra de Deus aos nossos corações. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. O Senhor abençoe a todos. É muito bom estar aqui de volta no tabernáculo. Confesso que já estava com saudade do santuário e fiquei muito feliz quando o pastor Wesley disse que o culto seria aqui. Amém? Graças a Deus. Todos estão bem? Então esta é a minha felicidade, porque vocês estão bem. Saudações aos que estão nos assistindo pela transmissão. E nós vamos então nos colocar de pé, em reverência à palavra de Deus, aqueles que puderem. Vamos abrir a escritura em Josué, o livro de Josué, o capítulo 24. Está comigo a minha esposa, a irmã Noemi, creio que vocês já a conhecem. Ela é pequenininha, está escondida em algum lugar aí. Cadê ela? Ah, está lá. Amém. Deus abençoe. Todos encontraram Josué? Será baixo um pouquinho para mim? Por favor. Ok, obrigado. Obrigado. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Querido Jesus, rogamos que o Senhor nos ajude e que a igreja seja abençoada com a palavra que for falada. E saia ungida com inspiração, vivificada pelo Teu Espírito, e que o Senhor a confirma, papai, para a honra e glória do Teu nome, com curas, com libertações, com reconciliações, com arrependimento, com vida nova, Pai, com batismo, rebatismo do Teu Espírito Santo, que o Senhor nos abençoe grandemente, pois humildemente te peço, no nome de Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, irmãos queridos? Graças a Deus. Se eu fosse dar um tema, eu daria: estamos numa encruzilhada. Então você percebe que quando você está numa encruzilhada, você precisa tomar uma decisão. Você já esteve numa encruzilhada e que às vezes você não sabe para onde vai aqueles caminhos? Então ali você tem que tomar uma decisão. Eu espero que cada um possa entender no espiritual. E quando o pastor Marlon falou
daquela andada de Enoque, sob a inspiração do hino, do corinho que foi cantado. Isso mostra que nós estamos num só espírito. Era justamente sobre o Enoque que eu estava lembrando ali no escritório, quando o pastor Marlon falou sobre ele. Naquela andada de Enoque com Deus, Deus com Enoque, que nos representa, né? Ele andou 365 anos com Deus, até Deus recolhê-lo. Aí cada um olha para si e observa quantos anos você está andando com Deus. Quantos anos? Talvez já foram 30, 20, 10, ou está começando agora. Mas se você permanecer como Enoque permaneceu, andando com Deus, e Deus andando com ele, Deus se agradando dele, porque ele fazia a vontade de Deus, e a vontade de Deus é a sua palavra. Às vezes pessoas em dificuldade diz assim: eu queria fazer a vontade de Deus. Senhor, qual que é a tua vontade? Está na sua palavra. Ela é a perfeita vontade de Deus. Então ande com Deus através de sua palavra. Que um dia você não sentirá as poeiras debaixo dos seus pés mais, como Enoque não sentiu. E o Senhor o trasladou para a glória. Amém? Irmãos, nós estamos vivendo num período crítico. E Paulo, em Romanos 12, ele nos ensinou que nós não devemos conformar com este mundo. Que você vai ver que o espírito da era de Laodiceia é morno, de crentes acomodados, crentes preguiçosos, crentes relaxados, indiferentes. Esta que é a verdade. Então, se tem uma coisa que nós nunca devemos aceitar, é esse espírito em nossas vidas, mas sermos fervorosos no espírito. Amém? Porque isso praticamente tem generalizado. Em todos os tabernáculos tem as 3 classes de crentes. E tem os crentes nessa condição de mornos, tranquilos, prefere ficar em casa, como foi citado aqui, assentado no seu sofá, comendo uma pipoquinha, assistindo a live, do que estar aqui no calor do Espírito, aqui na casa de Deus. Estou me referindo aos que moram na cidade, não é? Como já foi dito. Então nós queremos, um cristão genuíno, ele não fica em casa, sabendo que seus irmãos estão lá na igreja. Ele não fica em casa. Então, fico feliz de ver aqui o santuário cheio nessa noite. Vocês estão aqui. Amém? Então, você observa aqui a Escritura. Você observa que Josué colocou o povo assim numa encruzilhada, para eles tomarem uma decisão, um posicionamento. Quem que eles iam servir? Isso é colocado diante de nós nesta noite. Ele vem e diz assim, como eu li: porém, versículo 15, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor. Como que parece mal? Não tem uma coisa mais não tem uma coisa mais maravilhosa, prazerosa do que servir ao Senhor, do que amar ao Senhor. Então ele coloca o povo assim e diz para o povo: se isso parece mal aos vossos olhos, escolhei hoje a quem sirvais. Nós temos escolhido a Cristo Jesus. E sempre vamos escolher Ele. Sempre vamos amá-lo. Amém? Jamais retroceder. Jamais voltar atrás. Mas sempre
amar o Senhor Jesus Cristo de todo o nosso coração. Amém? Então, como eu disse, nós estamos vivendo num tempo, numa época de espiritualidade, lá embaixo. Por isso que eu falei no início que nós não devemos conformar com essa situação, com essa circunstância de fé rasa, de fé superficial, aonde as pessoas acostumaram com isso, acostumam em vir à igreja, acostumam em fazer isso, aquilo outro, e nunca conseguem ser fervorosos no Espírito, isto é, não conseguem ter uma experiência com Deus. Não estou me referindo a pular, a sair correndo, gritando, naquele histerismo, não. De forma alguma, às vezes vem de uma maneira tão branda, tão suave, como veio para Elias lá na caverna, depois que passou aqueles rebuliços, aquelas trovoadas, aqueles terremotos, ele ouviu uma voz suave. Amém? Era Deus falando com ele. Então, graças a Deus por isso. Então, esse é o momento triste, o lado triste da moeda, quando a gente vê a condição espiritual de muitas pessoas. Não estou nem falando de crentes denominacionais, estou falando daqueles que têm recebido essa mensagem. Aquela condição laodiceana nos tabernáculos. Isso não é culpa de nós pregadores, porque nós estamos lutando para levar o povo à promessa. Amém? Louvado seja Deus. Amém. Mas veja bem, nunca houve um tempo como o presente, agora de superficialidade, como este. Quando deveria ser uma fé original, uma fé robusta, como diz o irmão Brano, que tem cabelo no peito. Não é? De levar, de chegarmos àquela fé que Enoque chegou, ao ponto de ser trasladado para a glória. Amém? Então é um tempo de desinteresse, de indiferença espiritual, a qual nós temos que dizer não a essas coisas. Mas é não mesmo a essas coisas. Nós precisamos urgentemente de uma mudança radical nas nossas vidas. Amém? Isso eu tenho que falar assim para todos. Amém? Porque eu creio que tem muitos cristãos lutando para chegar lá. Louvado seja o nome do Senhor. Então o crente, ele precisa ter experiência. Cada um de nós precisamos de ter uma experiência com Deus, para nós podermos deixarmos essas coisas de lado, deixar os ídolos de lado, deixar o acomodismo, o relaxo de lado, a indiferença, o medo, porque é tudo que o diabo quer é que eu e você tenham medo. O medo, ele é terrível. Nós não podemos jamais ter medo. Nós temos que encarar o diabo. O medo, o diabo, assim como Josué encarou o anjo do Senhor. E veio, claro que ele estava numa teofania, e Josué não sabia se ele era deles ou não. E já arrancou a espada e perguntou: e você é dos nossos ou não? Porque se não for, já vai a espada. Se prepara. Louvado seja Deus. Então, vocês veem que coisa tremenda. Então, cada um de nós temos que ter uma história. Cada um de nós, eu creio que temos. Claro que temos. Cada um de nós tem uma história, tem uma experiência com Deus. Como foi, como que aconteceu, como que Deus veio e entrou no nosso coração. Amém? Cada crente tem que ter a sua história.
Nunca esqueça disso. Então nós estamos numa encruzilhada, como eu disse, e exige de nós uma decisão rápida. Não é tempo de ficar assim pensando, o que eu vou fazer? Não, é uma decisão imediata, porque não existe mais tempo. O tempo acabou, o tempo está sendo engolido pela eternidade. Essa brecha que Deus abriu e colocou o tempo ali, ela está sendo engolida pela eternidade. Numa hora dessa não haverá mais tempo. Não haverá mais tempo para o pecador se arrepender, decidir se vai servir o Senhor ou se vai servir os ídolos. Está chegando o momento que não vai existir mais tempo. Aquela pessoa que foi batizada no nome do Senhor Jesus Cristo, se ela vai se firmar ou vai continuar sendo negligente. Porque a hora está chegando, irmão. Cada um vai ter que mostrar suas cores. Eu digo uma coisa, já estão mostrando. Está acontecendo, isso é visível aos nossos olhos. Cada um está cumprindo a sua predestinação. Então, a coisa que nós não temos como correr é disso, predestinação. Cada um vai cumprir a sua predestinação. Então, nós estamos numa encruzilhada e exige de nós uma decisão imediata. Amém? É uma situação difícil, exige de nós o quê? Um posicionamento. Um posicionamento ao lado de algo. E eu creio que nós já temos tomado essa decisão e estamos posicionados em Cristo. Amém? Nós temos tomado essa decisão imediata, pressante, e temos nos colocado ao lado do Senhor Jesus Cristo. Por isso que Paulo diz que nós estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Então você vai vendo assim, é o momento de fazermos a escolha. Porque Josué colocou o povo assim, nessa encruzilhada, deles fazer a escolha. Você continua a leitura e você vai ver ele falando, ou vocês vão servir ao Senhor, vosso Deus, ou aos ídolos que seus pais serviram, ou que os amorreus estão servindo, e etc. Ele já tinha tomado a decisão. Um chefe de família tomou a decisão por ele e sua casa. Ou você não acha que chefe de família também já tem tomado a sua decisão para o outro lado? A gente está vendo isso diante de nossos olhos. Ali no Ceará, um chefe de família, ele, a esposa, uma mocinha e 2 garotinhos. Batizei eles, está lutando para ajudá-los, e ele tomou a decisão de não mais servir ao Senhor, e levou toda a sua casa. Foi poucos dias, a mocinha se extravasou no mundo, e ele, um bêbado, e etc. E a mulher andando com aquelas roupinhas parecendo uma salsicha, em uma roupa espremida. Decisão do cabeça, decisão do chefe de família, está levando a família toda para o inferno. Enquanto tem chefes de família posicionado, que tem se posicionado e tem falado como Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Eu estou falando com esses chefes de família aqui nesta noite. Amém? Graças a Deus. Então nós estamos sempre enfrentando grandes escolhas. Grandes escolhas. E é aí que você vai enfrentar o grande desafio que isso está diante de nós nesta noite. O grande desafio, obedecer ou desobedecer. E a desobediência nunca vai substituir a obediência. E quem escolhe a desobediência, você vai ver o desastre que acontece na vida dessa pessoa, na casa dessa pessoa, nos negócios dessa pessoa, no casamento dessa pessoa, e assim por diante. Então,
foi como Josué colocou o povo diante desse desafio. Vocês vão obedecer a Deus ou não? Então Israel, ele, como eu e você está enfrentando nesta noite, Josué colocou isso diante deles, como isto é colocado diante de nós hoje à noite. A Bíblia não está contando história, está mostrando para nós. Tudo lá foi escrito como figura, para aviso para nós desses últimos dias. Mostrando para nós que aqueles que tomaram a decisão correta foram bem-sucedidos, foram felizes. Porém, aqueles que não tomaram, olha o que é que aconteceu com eles. Então, irmãos, veja bem, e a desobediência, ela ocorre, agora, ninguém é forçado. Nem Deus força as pessoas, que nós vamos chegar nisso agora mesmo. Quando ele colocou lá no jardim do Éden, Adão e Eva, e colocou diante deles, o bem e o mal. E Deus não forçou eles. Está aí diante de vocês. Escolhe um, vocês vão viver. Escolhe o outro, vocês vão morrer. Deus não vai medir força comigo, nem com você. Pode ter certeza, se eu e você for agir pelo livre-arbítrio nosso próprio, nós vamos sair mal. Nós vamos sair mal. Então, isto, a desobediência, ela ocorre, como eu disse, ninguém é forçado, mas todos nós somos pressionados. Ninguém vai ficar neutro, ninguém vai ficar em cima do muro. É preto ou branco, gente. Vocês entenderam? Amém? E a desobediência acontece quando as pessoas, quando os crentes escolhem não seguir, ou seja, não obedecer a palavra, não obedecer às instruções de Deus, não obedecer às instruções de Deus através do pastor, não obedecer às instruções de Deus através daquele pai crente, daquela mãe cristã. Então, isso acontece, a desobediência, quando as pessoas escolhem não seguir o padrão de Deus. E o padrão é a palavra, o padrão não é uma igreja, o padrão não é o pastor fulano, o pastor ciclano, o padrão é Deus. É a palavra, gente. É. Então, quando as pessoas escolhem não seguir, não obedecer à vontade de Deus, aí você sabe o que acontece. Não seguir e obedecer o padrão da palavra de Deus. Elas vão quebrar a cara na esquina. Então você vai ver que as pessoas são más, elas são ingratas. Elas são ingratas, são inclinadas para o mal desde o seu nascimento. Sabe, pastor, moe as meias, soa. Me perdoe, mas deixa eu citar esse exemplo. Quanto que este homem tem pelejado, suado, para posicionar o povo. E onde estão aqueles que estiveram aqui assentados nos bancos com vocês? Foi culpa dele? Não. Mas por que elas tomaram essa decisão? Por não querer obedecer à palavra de Deus. Ou você acha que nós estamos negligenciando a palavra? Da mesma maneira que eu prego nesse púlpito, eu prego lá no meu púlpito. E onde estão aquelas pessoas que eu batizei e não estão lá mais? Foi porque eu negligenciei a palavra? Foi porque eu não as adverti? Foi porque eu não as ensinei? Porque elas escolheram não obedecer a Deus. E é a maior dificuldade que tem hoje. É as pessoas não querer se render, obedecer a palavra de Deus. E não é um fardo pesado. O jugo de Jesus é levinho, o fardo dele é levezinho.
Jugo pesado do diabo. Uma jovem santa, vestida decentemente aqui na igreja, amanhã você vê ela de cabelo cortado, de shortzinho, prostituindo, bêbada, fumando. Ô, jugo pesado do diabo. Então você vai ver, sabe, por que as pessoas estão nessa condição? Porque elas não querem, elas decidiram não obedecer a Deus. E não obedecendo, o mundo vem e as arrebata. O diabo vem e as leva. Mas por que vocês estão aqui nesta noite? É um contraste, porque vocês decidiram obedecer a Deus. Vocês decidiram servir a Deus como Josué decidiu. Amém? Louvado seja Deus. Graças a Deus. Vocês estão sendo abençoados? Então, elas são más e ingratas, elas são inclinadas para o mal, desde o seu nascimento. Por isso, elas escolhem fazer o mal. Que Deus tem misericórdia. Que Deus tem misericórdia. Isso estava diante de nós. Mas um dia, oh, coisa maravilhosa. Porque é como o irmão Bran diz, eleito ou não eleito, nasce da mesma forma, em pecado. Fazendo coisa errada, cresce mentindo, roubando, trapaceando. Mas por que em uma certa caminhada, cada um toma um rumo diferente? Aquele que não é eleito continua com suas coisas velhas. E o eleito não. Há uma mudança. Há uma mudança como Jacó. Mas por que houve aquela mudança? Porque ele teve uma experiência com Deus. Ele teve um encontro com Deus. Ele teve o quê? Um novo nascimento. O que é aquilo? O que é aquilo no vale de Jaboque? Ele estava apertado. Ele estava em dificuldade. Então ele teve que tomar aquela decisão. Mas quantas cabeça dura que gosta de apanhar e não se rende, não se entrega. Está vendo que o mundo lá não presta. Está vendo que lá, sabe, é triste aquela vida. Como que eu dou valor nisso, gente? Como que eu dou valor, sabe, na oportunidade que Deus deu para mim? Cansei daquela vida velha. Cansei daquilo. As pessoas não cansam de apanhar do diabo. As pessoas não cansam de ser cavalo do diabo. Cansei de jogos, cansei de futebol, cansei de filmes, cansei de cervejada. Não tinha moral, não tinha respeito, não tinha crédito. Fica sem credibilidade, ninguém, sabe, confia, ninguém acredita. Como eu sou agradecido de Deus ter me dado uma oportunidade e eu abraçar essa oportunidade. E hoje eu estou contado entre os pastores do Brasil. Oh, meu Deus do céu. Hoje as pessoas acreditam em mim, confiam em mim. Você acha que eu vou jogar isso fora, gente? O respeito que vocês têm por mim, o respeito que esses homens têm por mim, a confiança deles, vocês acham que eu vou jogar isso fora? Mas tem pessoas que jogam esses valores no lixo. Deus tira lá da lama e coloca, limpa a pessoa e coloca aí, coloca no púlpito como ele me colocou. Coloca a pessoa para ser um diácono, para ser um músico, para ser um líder de cântico. E quantas pessoas que não dão valor nisso? Eu peguei lá uma pessoa drogada, não tinha respeito pelas pessoas. E sabe o que eu fiz para ele? Para ele se sentir valorizado, respeitado. Coloquei ele como um porteiro para ajudar o diácono. E todo mundo estava achando aquilo maravilhoso. Fulano mudou, estava bem vestido.
Era tão bonito ver ele de gravata no banco, lá na porta, ajudando, vinha, colocava uma água no altar para o pregador, para o líder de cântico. Você acha que ele deu valor nisso? Voltou para a lama de onde saiu. Voltou para as drogas. Voltou a ser aquela pessoa que ninguém acredita mais. Por isso que eu digo para você, dê o valor que Jesus fez por você. Todos nós fizemos coisas erradas. Todos nós fomos nascidos em pecado. Todos nós tivemos a nossa vida lá atrás suja. Mas Jesus Cristo nos pegou da lama e nos lavou no seu sangue. E nos colocou entre os tais. Entre os tais. E hoje você pode dizer, sou um dos tais. Sou um dos tais. Ou você quer voltar a ser aquele bêbado? Voltar a ser aquele fumante, aquele drogado? Aquela pessoa que todo mundo olhava para você e desprezava você? Você quer voltar a ser aquela Jezabel, irmã? Vocês estão entendendo? Valorize. Tem um hino que vocês cantam que eu gosto muito, que valorize. Isso. Então você vê, sabe, isso diante de nós. Deus nos fez santos. Outrora pecadores. E hoje nascidos de novo, lavado, regenerado pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluias. Então é motivo para nós sermos alegres. É motivo, sabe? Outrora você era aquela mulher implicante, aquele homem rabugento. Aquela mulher brigona com o marido, aquele homem que maltratava a esposa. Hoje você a chama de meu bem. Hoje você diz para ela, você é a mulher mais bonita do mundo. Você é a melhor esposa do mundo. Quantos dizem isso para sua esposa? Hã? Os irmãos aí estão com vergonha de levantar a mão. Você não diz? Você já disse para sua esposa hoje que ela é a mais bela? Né? Que bom. Se não disse, começa a dizer. Ela gosta. Ela gosta. Vocês também dizem para o seu marido que ele é o homem mais cheiroso do mundo. Louvado seja Deus. Se não é, vamos comprando perfuminho aí, hein? Aleluia! Então vocês vejam, irmãos, que é assim, se entendeu? Então Josué, ele colocou o povo numa encruzilhada e disse assim, escolhei hoje a quem sirvais. Porque você vai ver que antes nós servíamos ao Deus do futebol, ao Deus da novela, ao Deus dos filmes, ao Deus da cerveja, ao Deus do baralho, da sinuca. Mas hoje você está servindo ao Senhor. Ao Senhor. Amém? Por isso que Josué falou, escolhei hoje a quem servais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluias. Não mais aquele ídolo do futebol. Não mais ao ídolo, aquela atriz da novela. Isso para nós já passou. São águas passadas que não voltam mais. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui agora nós chegamos aqui, antes de finalizar, em Gênesis capítulo 2, para mostrar essa parte para vocês também. No versículo 15 a 17, está escrito assim, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás.
Se continuar no pecado, certamente morrerás. Se permanecerdes em vossos pecados, para onde eu vou, Jesus diz, vós não podereis ir. E o que é o pecado, irmãos? Incredulidade. Então Deus conferiu a Adão, está conferindo a mim e a você, a responsabilidade pelo jardim, a responsabilidade pela sua vida espiritual, sua casa, a responsabilidade pelo seu lar, a responsabilidade sobre sua esposa, seus filhos. Deus conferiu isso a cada um de nós. Seja o sacerdote de sua casa, Deus tem conferido isso a você, essa responsabilidade. Então, veja bem, Ele conferiu a Adão a responsabilidade pelo jardim, como Ele conferiu a mim e a você cuidar da nossa casa, da nossa vida espiritual. Conferiu ao pastor Wesley cuidar dessa igreja. E ele não pode ver o pecado entrar e ficar calado. Seria covarde. Seria um impostor. O pastor fica na porta e não deixa os lobos entrar. Por isso que aqui do púlpito começa o juízo pela casa de Deus. O diabo é desmascarado. A mensagem vai lá e mexe com o diabo, cutuca no diabo, e o diabo tem que cair fora, o diabo tem que sair. É por isso que tem muitas pessoas que não suportam a sã doutrina, e não suportando, como disse Paulo, né? Vão embora, tendo comichão nos ouvidos. Ah, pastor está implicado comigo. Pastor só prega para mim. É só você mudar de vida. Obedece, deixa o pecado. Que o que ele falar não vai servir para você. Amém? Então, veja bem. E ele ordenou que Adão não comesse o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ao invés de impedi-lo fisicamente, Deus lhe concedeu a chance de escolher. E com isso a possibilidade de escolher errado. Vocês estão entendendo? Não escolha errado, gente. Nós já fizemos escolha errada demais, que hoje nós pagamos o preço por isso. Quantas mães aqui sofrem hoje? Quantos pais aqui sofrem hoje? Por causa de escolhas erradas lá atrás. São filhos de Deus, são eleitos, são, e sem dúvida que são. Mas o preço a gente paga. É a lei da semeadura, pastor. Eu olho aquele casal do Jardim do Éden. Aquele casal nunca mais foi feliz. Embora Adão viveu os seus 900 não sei quantos anos lá, Eva viveu não sei quantos anos, mas nunca mais eles foram felizes. Porque eles viram a desgraça que eles fizeram, por causa de suas escolhas erradas. Então Deus continua a nos dar chances, oportunidades, e nós ainda costumamos fazer a escolha errada. Todo dia Deus nos dá a oportunidade de fazer certo, de escolher o certo. Mas, como eu disse, com a possibilidade de escolher errado. É por isso que nós precisamos ser criteriosos, centralizados, equilibradas. Quer ver? Quantas moças que não esperaram e fizeram a escolha errada? Quantos rapazes? Então aí você vai observando essas coisas. É por causa de nossas escolhas erradas
decisões precipitadas, sofremos as consequências de tais erros. Mas eu vou dizer uma coisa, não se preocupe em relação ao arrebatamento. Porque nós somos filhos e filhas de Deus. Amém. Davi pecou, ele perdeu até o gozo, a alegria da salvação, por isso que ele pediu a Deus a tornar a dar a alegria da salvação para ele. Ele pagou o preço ou não pagou? Pagou. Mas ele se perdeu? Mas não abre uma brecha para nós fazer coisas erradas. Porque o eleito, ele paga aqui os seus erros. Oh, como a gente sofre por causa de nossos erros, de nossas decisões precipitadas. Mas uma coisa eu tenho certeza, irmãos, nós estamos nas mãos de Jesus. Nossos nomes estão gravados nas palmas das mãos de Jesus. Ele disse que ele nos deu vida eterna. Ninguém pode arrebatar as suas ovelhas das mãos dele. Amém? Mas não esqueça disso. O preço nós pagamos. Então, mas veja bem, é uma experiência. Ou você pensa que os meus erros do passado, de certa forma, não serviram? Serviram. Serviu para você, serve até hoje. Embora a gente sofre com isso na carne, mas serviu. Tais erros podem nos causar dor, sofrimento, decepções, lágrimas, frustrações. Mas muitos de nossos erros ajudam-nos a aprender e a fazer escolhas melhores no futuro. É verdade ou não? Ou você vai continuar cometendo erros? Será que você não está cansado de apanhar, como eu já disse? De se decepcionar consigo mesmo? Eu pergunto, você já se decepcionou consigo mesmo? Eu, muitas vezes. Você já reprovou a si mesmo? Eu já me reprovei e me reprovo. Quando cometo erros, falhas, quando tomo uma decisão precipitada, como a do ônibus. Mas como que a gente sofre? Para a gente aprender a confiar em Deus. Para a gente aprender a esperar em Deus. Você se frustra consigo mesmo. Mas Deus não é o autor da frustração. Não é. Deus não é autor da frustração. Ele quer o melhor para nós, irmãos. Você quer saber de uma coisa? Ele quer ver nós sorrindo. Eu não vejo o sorriso de vocês por causa dessa máscara. Mas vocês estão sorrindo lá dentro. Porque grandes coisas o Senhor fez por você. É por isso que você está alegre. Hoje você é um salvo pela graça. Hoje você é uma salva pela graça. Antes um perdido, hoje um achado. Hoje um salvo. Aleluias! Então os erros do passado, de certa forma, nos ajudou e nos ajuda a gente fazer escolhas no futuro corretas. Com os pés no chão. Não fazer uma coisa pela emoção. Pelo entusiasmo. Não. Ensina-nos a escolher o correto. Ensina-nos a pensar melhor. E escolher com mais cuidado, com mais critério. Por que Deus plantaria uma árvore no jardim e então proibiria Adão de comer o seu fruto? É uma alegoria. Não vou entrar em detalhes, só para vocês entenderem. Por que parece uma coisa assim, proposital. Como que ele ia plantar uma árvore
E Adão, seu filho, não poderia comer daquela árvore. O que Deus queria? Ele queria o que Ele quer de mim e de você nessa noite. Obediência. Amém. Quando Deus falar, Senhor, não faz isso. Quando Deus falar, Senhor, não vai por este caminho. Quando Deus falar, Senhor, não corte o seu cabelo. É verdade. E você não corta. É isso que Deus queria. Obediência de Adão. Mas deu a liberdade de escolher, o livre-arbítrio. Obedecer ou desobedecer. Por isso que nós estamos numa encruzilhada nesta noite. Sem escolha, o homem teria sido como um prisioneiro. E sua obediência não teria sido sincera. A minha vontade é de comer desse fruto, mas Deus falou para mim não comer, mas a minha vontade é de comer. A minha vontade é de ir lá para o mundo. A minha vontade é de cortar o cabelo. A minha vontade é de jogar baralho. E Deus está olhando para isso, para o seu coração. E você vai entender para onde que a árvore está inclinada, é para lá mesmo que ela vai tombar. Ele queria a obediência. E se não tivesse escolha, o homem seria forçado a fazer a coisa. E Deus não força, não mede força com ninguém. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Então as duas árvores proporcionavam um exercício de escolha. De escolha, com recompensas. Cada uma tinha uma recompensa. Oh, mas que coisa... Gente do céu, mas que escolher morte, escolher morrer, escolher adoecer, escolher envelhecer. Oh, mas que coisa mais triste que Adão escolheu. Escolheu morte. As duas árvores proporcionavam um exercício de escolha, com recompensas pela escolha da obediência, vida. E triste consequência pela desobediência, morte. E essa árvore da vida está aqui nesta noite. O homem que comerdes de toda a palavra viverás. Viverá. A árvore da vida é Cristo, é a palavra. E se nós obedecermos a palavra, temos vida eterna. Amém. Jesus falou isso. Caso a morte jaz à porta. Deu a oportunidade até para a semente da serpente, Caim. Todo mundo. Ele dá a oportunidade. Para depois, lá no juízo final, no dia do juízo, não ter nenhuma desculpa. Não ter ninguém que vai querer arrumar uma desculpa, pensar que vai enrolar Deus. Ele desce o telão na hora assim, ó. Desce o telão na hora assim para a pessoa. Aqui, ó. Nesse dia, você rejeitou pela última vez. Nesse dia, você cruzou a linha entre a graça e a misericórdia. Até diabo Deus dá oportunidade para ele, não dá? Não dá para ímpio? E o ímpio é filho de quem? Do diabo. Então, sem escolha, como eu disse, o homem seria um prisioneiro. Então veja bem, Paulo vem e diz: todas as coisas foram escritas e deixadas para nós como tipo. Então, quando eu e você estiver diante de uma escolha, prefira sempre obedecer a Deus. Por que nós acostumamos escolher errado? Porque o mal, e o diabo apresenta isso, como uma coisa melhor do que a de Deus. Por que nós acostumamos escolher errado? Porque o mal, à primeira vista, aparentemente parece ser bom. Aparentemente. Note, em Gênesis 3:6,
E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. O pecado é agradável, não é? O pecado é prazeroso, não é? E a consequência do pecado? Morte, inferno, lago de fogo, separação, aniquilação eterna de Deus. Então, veja bem, que coisa, nós estamos diante de um quadro tremendo nessa noite. As pessoas desejam pecar, o pecado é prazeroso. Continuando, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Gênesis 3, 6 e 7. Satanás tentou fazer Eva pensar que o pecado era bom, agradável e desejável. Tentou fazer Eva pensar que isso era muito bom. Sabe? E esconder dela que o resultado seria morte. Seria desastroso lá na frente. Quando ele iludiu a terça parte dos anjos no céu, ele prometeu que ia fazer um reino melhor do que de Miguel. Mas ele não contou para aqueles anjos que ele enganou, que ele seria lançado nas cadeias da escuridão. Ele não contou isso para eles. Ele é um enganador, ele é um impostor, ele sabe que ele está derrotado. Ele sabe que ele será aniquilado no lago de fogo. Mas você acha que ele fala isso para as pessoas? Engana as pessoas? E tem muita gente que pensa que no inferno lá é muito bom. Que o inferno é muito bom, que lá vai ter muita mulher seminua, muita mulher bonita. Vai ter. Mas para ser queimada. Para ser queimada. Então veja bem, finalizando. Veja só. Vê se isso não é o mesmo que o diabo, essa serpente astuta, está fazendo hoje. Como ele fez lá atrás. As pessoas, elas têm prazer em pecar. Elas têm prazer em adulterar. Tem ou não tem? Elas têm prazer em prostituir. Mentir, jogar, fumar. Mentir de uma maneira assim tão descaradamente. Beber e assim por diante. As pessoas costumam fazer escolhas erradas porque estão convencidas de que estas coisas são boas. Ou você acha que o adulto não tem prazer em adulterar? Gente, para ele é a melhor coisa do mundo. É sair com uma mulher que não é sua mulher. Ou quanto prazer o alcoólatra tem de tomar um gole, aquilo para ele é prazeroso. E o nosso prazer não é de servir a Deus? Nós não estamos aqui nesta noite com prazer no coração, na alma, alegre de estarmos aqui? Hein? Então é um contraste. Enquanto eles têm prazer no mundo, nas coisas do mundo, nós temos prazer na lei do Senhor. E nela nós meditamos de dia e de noite. Aleluia! Oh, coisa maravilhosa! Então elas costumam fazer essas coisas, porque elas estão convencidas de que estas coisas são boas, pelo menos para si mesmas. Os nossos pecados nem sempre parecem feios aos nossos olhos. Há um erro tão grande, há uma cegueira tão grande em muitos crentes, que elas não conseguem enxergar o pecado que rodeia elas, o pecado que elas estão envolvidas, sabe? Em coisinhas assim, que para elas são insignificantes, mas para Deus não. E elas gostam de olhar o pecado que as pessoas estão vivendo. E isso é hipocrisia, porque Jesus falou em Mateus 7 que isso é hipocrisia. Olha, o argueiro de uma pessoa, mas não tira a trave do seu olho. E Paulo diz para nós termos cuidado com o pecado que tão de perto nos rodeia. Não vê que falar mal de uma irmã, isso é pecado? De certa forma é. De ficar pensando mal de seu irmão, de sua irmã.
Isso é o pecado que ela está envolvida, mas não enxerga. Por isso que precisa de uma mensagem no púlpito, para sacudir, para balançar as pessoas. Porque elas estão acomodadas em coisas que o diabo tem vindo com sapatinho de algodão, com luvinha de algodão. Ó, irmãos, veja bem, os nossos pecados nem sempre parecem feios aos nossos olhos. E os pecados prazerosos são mais difíceis de evitar. E vou dizer uma coisa, o diabo sabe do que eu e você gostava. E ele vem justamente ali, sabe, trazer aquilo à sua memória, colocar aquilo diante de você. Ele pinta um quadro para você e diz, olha o que você fazia. Por isso que eu e você tem que expor um sinal, irmão. Por isso que antes de você ser convertido, você olhava para uma mulher seminua que passava na sua frente. E o diabo sabe disso. Mas agora você se converteu. Você não olha mais para as mulheres do mundo, você olha para a sua mulher. Mas em vez em quando, não, isso é diariamente. É um desfile de pernas, é um desfile de seios, de barriga. Eu estou esses dias ali na fazenda, o pesca e paga, e lá é gente de todo jeito que vai ali. Sabe? Você tem que virar o rosto. Você tem que estar sempre conversando com Deus. É um desfile de mulheres, de short, de calça apertada e não sei o quê. É como diz o irmão Branco, se você é um filho de Deus, você vira o rosto. Porque a primeira olhada você não está livre dela. Mas se continuar olhando, aí aquilo já compromete. Aquilo já compromete. A primeira olhada você não está livre, mas se você é um filho de Deus, você vira o rosto. Aquilo para você não vale nada. Você fala para Deus assim, não, você fala para o diabo, ó. Eu tenho coisa melhor do que uma perna grossa. Eu tenho coisa melhor do que uma mulher bonita, mostrando aí sua carne. Porque isso vai passar. O mundo vai passar. E só vai permanecer aqueles que fazem a vontade de Deus. E o diabo fica assim, ó, com a cara lá no chão. Amém? Então deixa eu finalizar aqui. Então a tentação costuma iniciar através de um simples olhar para algo que se deseja. Que se deseja. E você tem lutado com a tentação porque você não aprendeu que o olhar é o primeiro passo em direção ao pecado. Eva ficava olhando para aquela serpente, aquele ser bonito. Eva ficava olhando para ele, para aquela serpente, e ficava desejando. Oh, que homem bonito, em outras palavras. Oh, que homem bonitão, não sei o quê. Quantos que ficam olhando para essas mulheres? Oh, sabe? Chega... Tem gente que tem o pensamento que a serpente é um réptil até hoje, né? E quantas pessoas eu escuto, sabe? É a coisa. Gente, se uma pessoa nova sem vergonha já é feia, imagina um velho sem vergonha. Que já passou, já está mais para lá do que para cá, e vê uma mulher aí, sabe? Isso que é vida, oh, não sei o quê, e não existe mais. Dá vontade de dizer, vai criar vergonha, velho. O que é que você está querendo, rapaz? Já viste mais? Você não já viu, não? Passa uma mulher e fica acompanhando ela assim o tempo todo. Vai se converter. Respeite a sua mulher. Então você vê que o pecado sempre
O diabo pega as pessoas porque elas olham e continua olhando. E o olho é a porta para o pecado. Vocês entenderam? Você olha e o seu coração deseja. Então, quando o pecado é gerado, concebido, a morte chega. A morte chega. E ela não bate a porta, estou chegando, não, ela chega. Então, que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a sermos cristãos. Que Deus nos ajude a olhar para a palavra, para Cristo. E dizer não ao diabo. Não a Satanás. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E nós estamos numa encruzilhada nesta noite. E exige de nós uma decisão rápida, imediata. Que o Senhor abençoe vocês, meus irmãos. Que o Senhor abençoe aos irmãos da transmissão. Que o Senhor abençoe a vocês pela paciência que tiveram comigo. Estamos voltando para o Ceará na próxima semana. Conto com as orações de vocês. Nós vamos estar em orações juntos. Vamos nos separar fisicamente, mas o Espírito não se separa. Eu falei para o pastor Wesley, pastor Marlon, é ruim ficar longe desse companheirismo sadio. Mas um dia nós não vamos nos separar mais. Estaremos juntos para sempre com o Senhor. O Senhor vos abençoe. O Senhor vos guarde, no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Meu amigo, minha amiga, escute bem. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles já não te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Decide
desdeixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus. Trilharás sim na última hora um caminho brilhante de luz. Vamos cantar todos. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje estou te quero libertar. Meu amigo, minha amiga, meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar?